Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Uberlândia inicia neste momento a audiência pública sobre o controle de javali para abordar os prejuízos causados e soluções de controle. Esta audiência pública está sendo realizada graças a requerimento apresentado na Casa pela excelentíssima senhora vereadora Jerônima Carlesso, que estará presidindo esta solenidade. Nós convidamos também para que faça parte da mesa diretora o senhor Mário Quinichala Neto, presidente da Associação de Caçadores do Brasil. Convidamos também o senhor Volney Freitas Vasconcelos, da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, a fazer parte da mesa. Nós convidamos também a coordenadora de proteção à fauna do IEF, senhora Mariceia Pádua, para também compor a mesa. Convidamos também da Comissão do Meio Ambiente da OAB, o senhor Márcio Alexandre Ferreira, para fazer parte da mesa. Convidamos também o senhor Cláudio Júnior Leocádio, representando a OAB, para compor a mesa. E convidamos também o senhor Volney Barbosa de Freitas, presidente do Sindicato Rural de Capinópolis, para compor a mesa diretora. Estejam à vontade, senhores. Esta audiência pública, convocada pela vereadora Jerônima Carlesso, estará discutindo a atual situação do javali na região do Triângulo Mineiro. Considerando o disposto pela portaria da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do dia 20 de novembro de 2010, a qual aponta que o javali é uma espécie exótica invasora e nociva, confirmando e formalizando desse modo tratar-se de um problema de ordem econômica atinente à agricultura do Estado. Este é um dos artigos da portaria de novembro de 2010 do Estado de Santa Catarina. E a vereadora Jerônima Carlesso, atinente a todos os problemas que atingem a sociedade como um todo, resolveu discutir essa situação. Passamos a palavra à vereadora, que estará conduzindo essa audiência pública a partir de agora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus por esse momento, estarmos aqui para tratar desse assunto tão importante. Gostaria de agradecer a presença do jovem Mário Quinichala Neto, presidente da Associação dos Caçadores do Brasil, do senhor Volney Freitas Vasconcelos, Comissão de Defesa dos Animais da OAB, obrigada pela presença. Mauriceia Pádua, coordenadora de Proteção e Fauna do IEF, obrigada. Márcio Alexandre Ferreira, doutor Márcio Alexandre Ferreira, Comissão do Meio Ambiente da OAB. Senhor Cláudio Júnior Leocádio, presidente da OAB, doutor Cláudio Júnior Leocádio, representante da OAB. Senhor Wesley Barbosa Freitas, presidente da Secretaria
da agropecuária de Capinópolis, da minha terra. Obrigado por estar aqui conosco. Nós fizemos um requerimento à Câmara, que foi aprovado por todos os vereadores, no dia 10, e foi por unanimidade, para colocar o problema que está trazendo o javali. E nós trouxemos aqui várias pessoas para discutirem, então nós vamos ter a liberdade, depois que o Mário falar e alguém quiser se colocar, né, nós vamos ter uma pessoa para ir até tomar o assento, tomar o nome, que nós vamos determinar tantos minutos para que possa fazer a sua pergunta e a quem ele vai fazer a pergunta. Então, eu passo a palavra ao nosso nobre coordenador, presidente, Mário Machado. Boa noite a todos. Eu não vou cumprimentar formalmente cada um da mesa, até porque não temos essa prática, né? Acho que eu, assim como todos os outros controladores, nós somos pessoas muito humildes. Antes de mais nada, agradeço a presença de cada um que está compondo a mesa, se dispõe a debater o assunto, a presença de cada um dos presentes aqui que são interessados no assunto. E eu fico aqui com a expectativa muito grande da gente não apenas expor o nosso lado, mas a gente ouvir os colegas aqui presentes e a gente levar essa ideia para frente para que a gente possa discutir o assunto cada vez mais. Eu acho que já foi a época em que a caça, em que o controle, em que tudo isso era ilegal no Brasil e que algumas pessoas praticavam de forma ilícita. Eu acho que hoje é um problema, como muito bem citado, um problema econômico, um problema financeiro, um problema ambiental, e não cabe mais, não comporta mais a gente se comportar como pessoas que estão na regularidade e ficar escondidos na sombra. Eu acho que nós temos a obrigação de debater cada vez mais esse assunto, porque ninguém aqui quer estar irregular, ninguém quer fazer nada de errado. E eu acho que a gente só constrói os caminhos, só encontra soluções a partir do debate. O que muito me preocupa é que a gente seja muito objetivo nas colocações. Não adianta a gente, com um problema, transformar, às vezes, uma coisa que poderia ser uma solução num problema ainda maior. Vou falar rapidamente, não compete a mim, não sou especialista, não sou estudado, mas a gente entende um pouco do assunto. Por gentileza, coloca a foto aí. Vou falar um pouco sobre esse nosso colega, né? O javali. E o que ele tem representado hoje no Brasil? Eu acho que é muito fácil a gente mostrar e falar sobre problemas financeiros. Esses problemas são reais, tem vários produtores rurais com as suas atividades até inviabilizadas pela questão dos javalis hoje. Mas problemas financeiros, talvez a gente nem se preocupa com o que acontece com as outras pessoas, né? E problemas financeiros, os produtores rurais trabalham mais o ano que vem, esse problema é reparável. Eu acho que o grande problema que o javali está causando, e esse sim é um problema que não tem como ser reparado, e eu fiz questão de mostrar apenas uma única foto, que eu acho que pode ilustrar muito bem o que a gente está falando. Esse animal causa um problema ecológico, um problema ambiental. Esse prejuízo não é reparado. Você, depois de um veado, de uma capivara, de um cateto, de um filhote, de um ovo de perdiz, de codorna, depois que você tem a fauna destruída, essa não tem como recompor. Depois que você tem a flora destruída, as suas nascentes, os cursos d'água, todas as matas ciliares e a PP destruída por esse animal, isso não tem como recompor. Então, eu acho que não se discute mais e não cabe mais discutir o problema do javali, os problemas que ele traz. Eu acho que nós devemos apenas informar cada vez mais as pessoas que são desinformadas, mas eu acho que ninguém tem condição de discutir para falar que esse animal não é um problema. Ele é um problema e está se proliferando de uma forma muito rápida, e ele é um animal muito prolífero. Cada animal, cada fêmea traz cada vez mais filhotes. Então, eu acho que essa questão do impacto causado não cabe discussão. Cabe sim a gente explanar isso de forma cada vez mais sucinta, para que a população, de um modo geral, tenha conhecimento. Mas eu acho que o principal objetivo da gente ter convocado, né, pedido essa audiência, e eu acho que o principal objetivo que nós temos que ter de agora para frente é de que forma que nós vamos fazer isso, de que forma que vai ser feito esse controle. Como eu muito bem falei, hoje o controle é feito por pessoas voluntárias, a maioria das pessoas muito humilde, igual eu, igual muitos outros produtores rurais, e pessoas que se
candidataram para poder prestar esse serviço, gosto muito de frisar, de forma voluntária, não recebem R$1. É lógico que essas pessoas, muitas das vezes, gostam disso, né? Porque era o que faltava, você gastar seu tempo, seu dinheiro para resolver um problema que, na maioria das vezes, não é nosso, é da sociedade de um modo geral, se você ainda ficasse triste, chateado e não gostasse de fazer isso. Então, que bom que tem tantas pessoas com boa vontade, que gostam, que se dispõem e que estão tentando resolver um problema que é público. E eu acredito que nenhuma dessas pessoas querem estar à margem da lei. Todos nós queremos fazer o certo, por isso convocamos uma audiência, por isso nós queremos ouvir todas as partes, por isso a gente pede que depois que tiver uma audiência igual essa, aconteçam muitas outras, e esse assunto se discuta. Se a lei não é clara, que busquem leis mais claras. Se ela já é clara, que ela busque ser cumprida a regra para não ficar ninguém fazendo nenhum ato irregular. E da minha parte, tem duas questões muito técnicas que eu acho que devem ser debatidas cada vez mais para evitar qualquer tipo de mal-entendido. E não deixar também que ninguém seja julgado de forma errada. Que são elas? A forma como deve se dar esse abate. Na instrução normativa de 2013, a instrução 03 de 2013 do IBAMA, ele vem no seu artigo 1º decretar o javali como nocivo. E abaixo ele faz algumas ressalvas do que deve ser feito para a pessoa estar apta a fazer esse abate. Mas em momento nenhum especifica. O abate deve ser feito com um tiro na cabeça, na orelha, na paleta, deve ser feito com uma facada, a facada deve acontecer, enfim. Não tem especificação para como isso deve acontecer. Então, e outra questão, que eu acho que é a segunda mais importante também, que nós temos que discutir muito, é o destino dessas carcaças. É um absurdo a gente imaginar que vão ser abatidos esses animais e vão largar na fazenda. Tanta gente passando fome, tantas pessoas aí dependendo, talvez, da carne para subsistência. Isso poderia resolver muitos problemas. Problemas sociais de uma cidade poderiam ser resolvidos só com essa parceria. Mas é lógico que isso esbarra em questões sanitárias. Não acho que esse problema vai ser resolvido de uma hora para outra e não desmereço e nem acho que não deva ter barreiras e aspectos sanitários envolvidos. Mas eu acho que deve se discutir, sim, de que forma que a gente pode transportar, de que forma que essa carne ela pode se tornar própria para o consumo. Deixando claro que na instrução normativa do IBAMA, ele sugere que a carne não seja consumida, mas não proíbe. Ele proíbe a comercialização e a doação da carne. E sobre o transporte, o IBAMA fala que a carne deve obedecer à legislação vigente, que eu até fui no IMA muito já para conversar sobre isso, a quem compete essa legislação vigente, né? Quem fiscalizaria, então, de que forma vai ser feito esse abate e esse transporte. E aqui fico muito agradecido de ter tantas autoridades, principalmente do setor jurídico, que eu acho que elas podem explicar, ou mesmo aqueles assuntos que, às vezes, não acho que todo mundo tem que dominar tudo, tem que ter resposta para tudo, mas nós temos que levar as perguntas para frente e tentar resolver e responder essas perguntas. E aí eu fico muito satisfeito com as representações que estão aqui. Sinto falta de alguns órgãos, especialmente do IBAMA, que foi convocado com mais de 15 dias de antecedência, é o principal órgão interessado em resolver esse problema. E, na minha humilde opinião, se omitiu em não participar aqui. Não tem justificativas e desculpas para um órgão que é o fiscalizador e é o órgão que é responsável por esse problema não participar de uma audiência pública. Eu acho que isso é uma falta de respeito com os produtores rurais, com os políticos, com todas as pessoas que estiveram presentes aqui e com todos nós controladores que somos credenciados e estamos fazendo o trabalho que, na verdade, acredito, competeu o IBAMA. E aqui aproveito para fazer um pequeno comentário jurídico. Não sou entendedor, posso falar muita bobagem, mas é o meu entendimento, eu acho que ele é importante, porque nós temos que responder as perguntas. No meu entendimento, quando se criou a Lei de Crimes Ambientais em 98, a Lei 9.605, no seu artigo 37, no parágrafo 2º, a lei fala que animais, quando causam prejuízos a lavouras, a pecuária, eles devem ser controlados mediante autorização e regulamentação do órgão ambiental competente. Isso aborda todos os animais, capivara, todos os animais, né? Você tem um problema na propriedade, o órgão ambiental competente ele tem que buscar uma solução para você. Mas no artigo 4º deixa muito claro, no parágrafo 4º do artigo 37, deixa muito claro que um animal, quando decretado nocivo, não é crime ser abatido.
Não é crime ser abatido mediante regulamentação, não é crime ser abatido mediante uma série de outras exigências. Não é crime ser abatido e ponto. E em 2013 o IBAMA veio e decretou o javali como animal nocivo. Então, eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento sobre tudo isso e dos órgãos que forem ficar responsáveis por esse problema, levar o problema como tem que ser, um problema sério. Esses animais estão inviabilizando produção, esses animais estão se proliferando de forma muito massiva e não vai ter controle. Nós temos exemplos de países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, onde a utilização de armas e a caça, de um modo geral, é regulamentada e tem várias pessoas fazendo esse trabalho e não conseguem vencer esse desafio. Um país como o Brasil, que acesso à arma de fogo é extremamente difícil, é restrito, e se os órgãos que têm que resolver esse problema começarem a criar mais dificuldades, aí nós estamos perdidos. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Eu estou aqui para pedir e para escutar. Mostrem para a gente o que é certo e o que é errado, porque todos nós queremos seguir a lei e fazer o que é certo. Muito obrigado. Ainda em tempo, eu gostaria de convidar o Paulinho para estar aqui conosco, para a mesa, e agradecer também a presença da minha grande amiga, Dinamar Quinchala e o Mário José Quinchala. Obrigada, esse grande casal que é meus amigos há muitos anos. Obrigada, viu? E também uma grande pessoa que está aqui conosco, o seu Celso, nosso eterno presidente da CDL. Que Deus continue te iluminando e seja essa pessoa sempre maravilhosa, companheiro e parceiro de todas as horas. Obrigada. E hoje produtor, né? Está aposentado e está hoje levando a vida diferente, a vida saudável. Parabéns. Passo... Vocês querem... Então, doutor Alexandre. Passa a palavra, a pergunta, né? O doutor Alexandre Almário. Do produtor de Capinópolis, né? Então é o doutor Wesley Barbosa Freitas. Obrigado. Nosso presidente de Capinópolis. Opa. Nós vamos por ordem assim? Tá. Boa noite a todos. Com grande satisfação que uso essa tribuna nessa noite. Não vim aqui para discursar, nem para dizer nada, vim para participar desta reunião. Mas como me foi dada a palavra, jamais poderia deixar de expressar a minha preocupação com o que está acontecendo ali na nossa região. Até recentemente eu fiz uma reportagem que saiu na Globo às 7 horas da manhã, tem uns 15, 20 dias mais ou menos essa reportagem, dizendo exatamente da nossa preocupação com o que os javalis estão causando em nossa região. Capinópolis é uma região praticamente agrícola, tem pecuária também, mas a maior parte é lavoura de milho, soja e sorgo, safrinha. E vocês não calculam o que esta praga invasora está causando em nossa região. Foi muito bem colocada a sua posição, porque infelizmente, se nós mostrarmos os prejuízos que esta praga está causando aos produtores rurais, as pessoas, os pseudos ambientalistas, pessoas que nunca viveram um dia numa fazenda. Eu sou produtor rural, Obrigado. Sou nascido e criado na mesma fazenda que eu resido até hoje. Isso aí é uma coisa que poucos têm o privilégio. Meus avós foram para a fazenda que eu resido em 1909. Meu pai está lá até hoje e eu moro 100 metros da residência do meu pai. Então, nós estamos há mais de 100 anos na mesma propriedade. E o que você colocou, se nós falarmos do prejuízo que o javali causa, nós não vamos sensibilizar ninguém. Mas o que eu mostrei na minha reportagem foi que
os javalis estão causando um grande dano ambiental, que é um iambu, é um viadinho, igual você mostrou ali, é uma perdiz, é uma codorna. Eu frisei, eu fiz questão de mostrar a televisão ali, eles filmaram o que eles estão fazendo nas nascentes, estão causando o maior destruindo as nascentes. E se nós não mostrarmos isso, não mostrarmos as nossas preocupações com o que essa praga está causando, eu não sei o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Porque a multiplicação dele, como eu digo, é igual rato. Nasce 10, escapa 15. Então, temos que mostrar para a sociedade que vamos cuidar enquanto há tempo. Exatamente. Se tem um porco, porco sem ser o selvagem, porco doméstico, exatamente. Ele pula o chiqueiro, vai lá, cruza com aquela porca e nasce o mestiço. Então, pensa numa praga que temos que cuidar rápido, antes que a coisa fique sem controle. Parabéns pela iniciativa, conte com a nossa colaboração, a nossa força é pititinha, mas aquilo que a gente puder colaborar, contribuir, para que isto tome uma dimensão maior, conte comigo. Uma coisa que as pessoas não são sabedoras, talvez por fingirem que não sabe, ou por não quererem saber. O Brasil está aqui lutando para que seja um país livre da febre aftosa. O produtor rural tem que cuidar com a sua vacinação anualmente 2 vezes por ano. Javali é transmissor de febre aftosa, leptospirose e várias outras doenças que o produtor está lá, sendo cobrado pela vigilância sanitária para que vacine o seu rebanho, para que essa doença não seja proliferada. Mas existe a praga invasora chamada javali, que está ali causando grandes danos, e os que se dizem donos da verdade, cumpridores das leis, proibindo o produtor de abater aquele animal. Eu tenho 3 propriedades separadas uma da outra. Eu não posso conduzir uma arma de fogo de uma propriedade para outra. Como que eu vou abater esse animal? Eu tenho que ter em cada fazenda uma arma lá? Está errado, certo? Então, tem que ter como conduzir essa arma minha de uma propriedade para outra, certo? A arma é minha, registrada em meu nome. A fazenda aqui está no meu nome, a de lá está em meu nome. Então, eu tenho que ter como conduzir essa arma. Então, são preocupações que a gente tem que levar, tem que ser debatida, discutida, para que exista formas e fórmulas de, assim, a gente conter esta praga o mais rápido possível. Mais uma vez, meu muito obrigado, desculpa aí pelo tempo que eu tomei, e, mais uma vez, contem com a minha pequena força, que vocês dependerem e quiserem ali conhecer e ver o que esta praga está causando na nossa região ali, estamos de braços abertos para atender vocês em nosso município ali. Meu muito obrigado. Com a fala é Márcio, doutor Márcio Alexandre. Não. Maricé, coordenadora de proteção e a fauna do IEF. Só um minutinho. Nós temos um microfone aqui sem fio, depois nós vamos passar, né, para a plateia também. O Maurício vai descer, e o Felipe faz a inscrição também, viu? Fala com você. Obrigada. Boa noite a todos. Eu estou na coordenação de proteção à fauna do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. A minha área de atuação é o Triângulo Mineiro, são 34 municípios. E, ao longo desses anos, o IBAMA vem passando para o Estado as atribuições em relação à gestão da fauna.
ainda não nos foi passada a responsabilidade do javali. No entanto, o IEF é responsável pelas unidades de conservação estaduais. E o nosso maior problema dentro das unidades de conservação são os javalis. Uma unidade de conservação ela é criada para proteger a fauna e a flora. E é de responsabilidade do gestor, no caso o Estado, manter a fauna e a flora intactas. E o javali está dificultando esse nosso trabalho. Dentro do IEF, a gente lançou uma instrução interna para auxiliar os controladores, informar os controladores quais são os documentos que eles vão necessitar para estar ajudando a gente a fazer o controle nessas unidades. Porque o IBAMA, com a Instrução Normativa 03, ele só cita que, para se fazer o controle dentro de uma unidade de conservação estadual, o controlador precisa entrar em contato e ter autorização do gerente da unidade. Eu venho aguardando, desde que a gestão da fauna foi passada para o Estado, que essa responsabilidade sobre o controle do javali venha para nós, para que a gente possa, junto com os demais órgãos, tentar diminuir a burocracia para o controle e auxiliar na responsabilidade que o órgão tem de manter as áreas de preservação permanente, a fauna e as unidades de conservação. Obrigada. Volner. Dr. Volner Freitas Vasconcelos, Comissão de Defesa dos Animais da OAB. Boa noite a todos. Nós agradecemos aí o convite feito para a OAB, para estarmos aqui presentes, representando a Comissão em Defesa dos Animais. Já estivemos aqui em outros momentos sobre o controle e a situação dos animais na cidade, mas com respeito ao javali, é uma questão nova e que nós tivemos que estudar um pouco também, buscar um pouco na literatura, a história do javali, entender um pouco como é esse animal e como controlá-lo. O que nós percebemos é que, como foi já declarado pelo IBAMA, é um animal nocivo. E a lei determina que esses animais possam ser abatidos. Ocorre o seguinte, como já foi falado aqui anteriormente, o abate de um animal, ele deve ter cuidado e deve ter uma legislação que oriente não só a lei em si, mas oriente a pessoa. Porque quando nós trabalhamos com planejamento ambiental, e algum tempo atrás, nós percebemos que o homem do campo, ele carece de orientação. Ele precisa de apoio do sindicato, da Emater, dos órgãos do governo que estão encarregados de cobrar e que deve dar a eles também um suporte para entender o que é certo e o que é errado. Abater o animal é relativo, é certo ou errado. O javali pode ser usado de uma forma industrial, uma produção industrial, para atender mercados externos que têm aceitação desse produto. Pode ser desenvolvido aqui também em nosso país formas de utilizá-lo, de colocá-lo ele na mesa da população. A humanidade precisa de alimento, mas a nossa preocupação é a forma com que esses animais são abatidos. Falou-se também no uso de armas para caçar o javali. É verdade que é uma forma de abater, mas colocar a arma na mão das pessoas e dar a ela o direito de abater os animais, o javali, vai dar também a oportunidade de muitas pessoas inabilitadas a utilizar essas armas para outros fins.
Então a preocupação é essa. E como vai ser abatido esse animal? Com um tiro, como já foi falado. Aonde vai ser esse tiro? Porque nós precisamos entender que o animal faz parte do meio ambiente. Ele faz parte da nossa vida. Nós dependemos dos animais para viver. Quem é o predador do javali? Não existe o predador, né? Não existe o predador. Mas ele é predador de muitos animais, né? Da fauna e da flora, e prejudica a flora também. Como falou, ele destrói as nascentes, ele destrói as plantações. O homem pode ser o predador do javali, desde que seja feito com a regulamentação. Aqui é uma casa de leis. E nós podemos aqui construir, né, projetos, orientar os nossos legisladores maiores, a Câmara de Deputados Federal, os órgãos federais, para que coloquem, né, nas leis formas de não fazer o sofrimento desses animais no seu abate. A preocupação é só com o sofrimento, não abater ele em si, porque já está provado que ele causa doença, ele causa destruição. Então, ele deve ser controlado. Extinto não. Né? Muitos animais considerados animais nocivos, os bisões, lobos, onças, hoje está em processo de extinção. Então, nós temos que... nocivos, a onça não, é um animal selvagem. Mas o que nós queremos dizer é que tem que ter uma regulamentação que dá a esse animal uma morte digna, né? Que nós não fazemos ele sofrer. É isso que nós nos preocupamos. Não estamos aqui defendendo a proliferação e não levantamos nenhuma bandeira contra o abate. O que nós preocupamos, e aí sim, na regulamentação para esse abate, é fazê-lo de uma forma digna. Próximo, com a fala, doutor Márcio Alexandre Ferreira, Comissão Meio Ambiente do AOB. Boa noite a todos, prazer estar nessa casa, obrigado pelo convite. Bom, o órgão que seria de suma importância seria o IBAMA. O IBAMA não está presente, né? A grande preocupação da OAB seria na conduta das armas, né? Quais seriam essas armas? Porque aqui está faltando tanto a legislação estadual, que compete ao Estado, e também a própria prefeitura, né? Uma lei municipal, que poderia também complementar essa normativa número 3, tá? Porque essa normativa ela está um pouco bagunçada, vou falar num português muito simples, porque ela fala e ela não regulamentou quase nada. Que armas que podem ser usadas? Como que vai ser esse transporte? Esse transporte vai poder abater, né, o javali lá na fazenda, vai transportar para onde? Vai enterrar? Vai ter que deixar lá na fazenda? Vai poder doar? Porque a normativa aqui, ela fala que não pode doar. Então, vamos supor, para um centro espírita, não poderia doar essa carne, porque se tiver uma febre aftosa, como que vai ser controlado essas doenças do javali? Como é que vai fazer isso? Né? Então, tem vários fatores que essa normativa, ela não nos esclarece. E ela é preocupante, né? Pelo que eu vi, os outros que falaram antes de mim, é uma preocupação muito grave, porque está destruindo as minas d'água, né? Os nossos, tudo córrego, né? Tudo, não tem como cercar o javali, né? Ele quebra tudo.
Então, para mim, para nós, que seria suma importância fazer juntamente, né? Eu me disponho a uma hora também, para poder a gente entender essa normativa, e eu me coloco ao dispor de trocar ideias. Tá? Eu passo meu cartão para os interessados, e com pouco que eu sei, nós vamos sim regulamentar esse abate que está preocupante. Então, o que eu posso fazer nesse momento é me colocar à disposição de vocês. Obrigado. Próximo, doutor Cláudio Júnior Leocádio, né, representando a OAB também. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite. Mais uma vez, eu não vou me estender muito, porque já foi falado aqui os principais pontos de preocupação da legislação. E a legislação, ela não nos passa uma resposta do que a gente precisa. Então, ela é muito subjetiva, os principais pontos, ela não te esclarece, e com isso a gente tem um problema. Não podemos deixar ao nosso colega aqui, produtor, e todos vocês, de falar da questão da produção. Existe um prejuízo, e esse prejuízo tem que ser mencionado também, que ele traz aí numa lavoura, a gente vê alguns estudos, 60% de produtores rurais, 60% da sua lavoura está sendo perdida. E isso, quem vai arcar com esse prejuízo? Quem vai estar assumindo? Será que o órgão, o Estado, vai estar assumindo essa responsabilidade? Ou, mais uma vez, vai cair nas costas do produtor? Não é tão sofrido, porque a questão ambiental também, novamente, o produtor é sobrecarregado com várias autuações, umas questão hídrica, outras questão de reserva legal, e assim vai. Mais uma vez, o produtor está sendo sacrificado e está recebendo uma responsabilidade que não é sua, é do Estado. E com essa normativa, a gente vê que essa normativa, ela não diz o que é preciso. Ela deixa muitas brechas para a gente ficar discutindo de forma desnecessária, porque já teria que estar, isso já está pronto. A normativa já teria que ter vindo já com essas respostas. Então, a gente está aqui, colocamos à disposição para estar discutindo, ouvindo vocês, para que nós possamos buscar essas respostas, principalmente junto ao órgão, que ele é o responsável hoje, é o IBAMA. Então, junto ao IBAMA, a gente buscaria essas respostas, porque é ele hoje o responsável. Infelizmente, a gente tem uma linha que a gente entende que o IBAMA não seria o responsável nesse momento, mas existe uma regra, uma norma que determina que é o IBAMA. Então, vamos buscar aí as dúvidas, os questionamentos, os prejuízos que estão ocorrendo, os danos que estão ocorrendo, tanto na flora como na fauna, e levar isso para o IBAMA e sentar numa mesa e discutir. Seria o momento agora, mas, infelizmente, não está presente, então a gente provocaria uma outra situação para que fosse levado todos esses questionamentos de vocês ao IBAMA e, assim, buscar uma resposta, uma solução para essa situação que a cada dia está se agravando cada vez mais. E isso não podemos deixar de lembrar também do fato triste de um caseiro de uma fazenda que veio a falecer por conta de um ataque também de um javali aqui na nossa região. Então, não é só questão ambiental, não é só o prejuízo do produtor, mas também vidas já foram perdidas.
Então, é para ontem que a gente tem que buscar uma solução e nós estamos aqui à disposição. A OAB está de portas abertas para que possa ocorrer outras discussões também, e isso para a gente levar e trazer uma resposta mais rápida, porque o caso é grave. Estamos à disposição. Obrigado. Gostaria de convidar seu Anderson Cardoso Costa, fiscal da agropecuária do IMA, para fazer uso da fala. Boa noite à mesa, boa noite ao plenário. Eu vim aqui a convite, meu nome é Anderson, sou fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária. A gente tem muito contato com o pessoal com os Quinixala aí a respeito de javalis e caça. E eu queria falar sobre dois problemas que eu ouvi muito falar em vários problemas, principalmente citar o IBAMA. Infelizmente não é só o IBAMA envolvido, nós temos duas partes envolvidas aí muito sérias. Na parte sanitária, que é o envolvimento do IMA, nós temos aí o risco de alguma vinculação de doença por parte do javali. Ele é um animal que é intruso no nosso meio ambiente, e nós temos duas doenças, uma foi citada agora mesmo, que é a febre aftosa, que está controlada em Minas, né, e praticamente em todo o Brasil, mas o animal, o javali pode vincular. E nós temos também a questão da peste suína, que nós tivemos aí até, né, uma colaboração de caçadores para fazer um levantamento sorológico, para que o Brasil fosse considerado livre de peste suína clássica. Porque comercialmente a gente é livre, mas a gente não tinha essa questão silvestre. Então nós estamos fazendo um estudo para isso, com a colaboração de caçadores que estão enviando sangue de javalis, né, para o Ministério para se fazer o exame. Então na parte sanitária nós temos isso. É o risco mínimo, né, de se transmitir uma doença pelo javali, acontecer algum foco, algum surto, mas esse risco mínimo existe. E quando é principalmente febre aftosa, o risco mínimo é grande, porque é um vírus extremamente violento, agressivo, e o javali não tem fronteira, né? Ele não tem cerca, como foi falado aqui, nada segura ele. Ele é silvestre, ele está solto. Então, a preocupação do Instituto Mineiro de Agropecuária, ou do próprio Secretaria de Agricultura, talvez na questão sanitária fosse isso. Sem querer intrometer se a gente apoia a caça ou não, mas nós queremos que isso aí seja controlado, seja feito esses estudos com o javali, e para que seja feito isso, evidentemente, tem que ter uma caça. Outra parte que eu acho interessante discutir, que eu já discuti muito com o pessoal, eu acho assim, é a questão alimentar. A gente viu falando aqui, né, você mata o javali, e daí, o que você faz com a carcaça? Então, hoje, o Ministério tem normas de alimentação, de qualidade, a gente não pode doar. Por que não pode doar? Não é questão da febre aftosa, né, como foi citado, porque não é uma zoonose, mas nós temos N zoonoses que pode ser transmitida. E tem a contaminação da carcaça também. Então, isso eu tive que discutir muito. Então, tem que se pensar na caça e no consumo do javali. Então, eu acho que isso aí, a gente tem que ir um pouquinho além, que às vezes a gente se preocupa muito com a caça, com a questão, né, de como mata, mas depois o que vai fazer com a caça? No Brasil é complicado. Se o IMA pegar em trânsito uma carcaça de javali, nós temos que apreender essa carcaça. Por quê? Porque ela foi abatida no meio do mato, não teve controle nenhum de abate, e essa carne ela não passou por inspeção. Como não existe como provar que o produtor vai ser consumo próprio, essa carne pode ser comercializada, pode ser doada, a gente tem que aprender a carne. Então, isso tudo tem que ser discutido. Como que legaliza isso? Como que a gente faz uma legislação, e aí já entra o Ministério da Agricultura junto, para se transportar esses animais, independente das questões de zoonose de doença animal, mas nós temos também a saúde pública. Isso aí eu acho que pega, porque daí fica, né, um animal que é morto, sangrado, no meio do mato, as condições de higiene não são ideais. Quando a gente fala em saúde pública, a gente assusta um pouquinho, porque pode transmitir doença para o caçador ou para quem ele doar essa caça, ou comercializar. Infelizmente, o javali é uma realidade, a gente vê muito por aí, já o java-porco, tudo, ele está invadindo fazendas, e hoje tem criadores que até de propósito fazem esse cruzamento, né, porque acham a carne boa.
mas ele tem que ser contido, na minha opinião pessoal, né, não é uma opinião do IMA e nem do Estado, é a opinião do Anderson. Eu acho que do jeito que está não pode ficar, né? Tem que ser tomada alguma atitude para que seja feito o controle desses animais, né, dentro do possível, e esse controle só pode ser através de caça mesmo. O que eu tinha que falar era só, eu estou à disposição lá no IMA, a gente fica no Camaro, a gente tem muito contato com o pessoal, e qualquer dúvida, o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Aqui na tribuna, o senhor Manfredo José Pereira, para fazer suas considerações. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite a todos os convidados. Como o Mário já disse, eu me classifico como um aspirante a caçador, né, e a gente é humilde. Mas eu agradeço o Mário pelo convite, muito obrigado. A todos aqui eu agradeço pela paciência de me ouvir. O meu mais é um protesto. Eu vou contar uma historinha, ela é rapidinha, eu vou pular muito detalhe para poder contar minhas histórias. Eu venho de Araxá para cá, tem 22 anos que eu estou em Uberlândia, e a gente tem um pedacinho de terra lá em Araxá, pequeno. Fui nascido lá, meu pai foi para lá em 1903, né? Então, lá é uma sede antiga, que a nossa água lá ainda é rego d'água, né? Muitos aqui sabem o que é um rego d'água, né? E outros não, outros já estão na época da bomba, né? Mas a nossa lá vem queda natural e é um rego. Estávamos lá em uma manhã, né, de fim de ano, e a água começou a chegar suja lá na bica, né, lá em casa, e a minha irmã foi conferir o que estava acontecendo. Para a infelicidade dela, ela, descuidada, não imaginava que ia ter um encontro desagradável com o javali, o qual, né, segundo o relato dela, se ela não corresse, tinha ocorrido algo terrível com ela, né? Ela subiu em uma árvore e ele ficou embaixo, né, tentando, roncando, né? Isso é o relato da minha irmã, tá? Diante disso, eu pensei comigo, cara, eu vou comprar uma arma, né, e levar lá para casa, vou deixar lá em casa, né, que a gente vai lá de ano em ano, e sei lá em Araxá, eu hoje moro em Uberlândia, né, e fui pleitear as vias normais para adquirir uma arma, tá? Aí a minha vida foi virada do avesso, tá? Desculpando aqui o português, né? Mas foi para o fórum, foi para a prefeitura, eu não podia dever uma conta de água, luz, nada, está muito... Melhorou? Obrigado. Né, eu não podia dever nada, né, e realmente eu não devia, meu nome estava limpo, né. Depois de muito trabalho, depois de um ano, né, eu consegui comprar essa arma, tá, para levar lá para a fazenda, deixar lá, né. Mas e aí que veio o problema, moço, né? Como é que você leva uma arma e deixa no local aonde vai várias pessoas, né, inclusive crianças, né? E eu não podia transportar a minha arma, né? Eu não podia, quando eu fosse lá caçar, né, eu não podia levar ela. Se eu levasse, ela tinha que ficar lá, tá? Que eu não podia trazer de volta, né? Minha arma é só registrada. O meu protesto é o seguinte: hoje estou pleiteando um CR como caçador, né, para poder transportar minha arma, né, como caçador. E você fica aí um ano para conseguir um registro de uma arma, ou mais. Meu CR, né, dei entrada no mês 2,
nós já estamos no mês 7, né? Tudo legal, né? Sem nenhum imprevisto, mas continua lá e não vem, né? E a gente fica aí amarrado, né? Preso ao bicho. Mais um pedacinho aqui da minha história lá de casa. A gente tinha uma matriz, uma porca, matriz, ela trouxe 12 leitão, para nossa infelicidade. Esse bicho, não sei se é o mesmo, foi lá, estourou a ceva, estourou o chiqueiro, né? Para muitos é ceva, para mim é chiqueiro mesmo, né? E levou a porca embora com os leitão e tudo, né? Nós ficamos sem a porca. Então, simplesmente, ele foi lá e roubou. É mais uma artimanha do bicho. Se você não fica veiaco, ele vai lá e vai roubar os seus porcos na sua fazenda. Vai que ele roubou lá em casa. Tá? Então, o meu protesto é esse. Se eu sou honesto e tenho um nome limpo e não consigo comprar uma arma, cara, para me defender a minha propriedade, fica difícil, né? Esse era o meu processo. Muito obrigado. Próximo, senhor Silano Abalém. Boa noite a todos. Boa noite, Maneto. Boa iniciativa. Eu vim aqui mais para questionar a questão, igual o senhor falou, de uma morte digna do animal. Que eu estou tendo um problema, eu sou caçador, eu tenho CR, tenho guia de tráfico, tudo regulamentado. Quando eu iniciei a caça, procurei fazer tudo dentro do que a lei prevê. No entanto, eu tive agora, junto com o Maneto, um problema de uma autuação do IBAMA, em que na autuação consta que há maus tratos ao javali. Então, na normativa não especifica, igual foi dito antes, qual é a forma de abater, se é um tiro, é 2 tiros, é 10 tiros, uma facada, é 2. Eu fiz tudo dentro da norma. E hoje vou protocolar o meu recurso amanhã, dentro desse problema que eu tive, do maus tratos. Queria saber aqui até uma questão, qual é a forma digna de matar o animal? Você entendeu? Como é que nós vamos fazer? Foi motivo de chacota dentro do IBAMA, que eu fui lá para poder ver o que estava acontecendo no dia da suspensão do meu CTF, me pararam e perguntaram se eu ia comprar um batom para matar o porco no beijo. Você entendeu? Então, isso aí foi o que me foi questionado lá, e eu queria saber como é que vai ser a forma, porque arma eu tenho, guia de tráfico eu tenho, tudo, quem regulamenta é o Exército, você entendeu? Igual o rapaz falou agora, a arma que ele vai comprar sem guia, provavelmente é para defesa pessoal, que ele está comprando pela Polícia Federal, agora vai transformar no CR, que ele vai poder, dependendo do calibre, ele vai poder transportar, porque tem calibre que não enquadra na resolução do Exército também. Então, eu queria saber mais essa questão aí, da forma do abate, Mário. Como é que nós vamos abater? Porque a caça não vai parar, isso aí é fato. É só prejuízo. Produtor rural já me abordou na rodovia, eu voltando da caçada, você entendeu? Com o problema do javali. Então, eu tenho esse problema hoje da forma do abate, que meus cachorros alegaram maus tratos, já provei que tem maus tratos nos meus animais. São muito bem tratados, entendeu? Acompanhamento veterinário e tudo. A minha dúvida hoje é essa. Qual é a forma que vamos abater? Vai ser um tiro, 2 tiros, 10 tiros, uma facada, um murro, um chute? Como é que nós vamos fazer com isso? Entendeu? É isso que eu queria saber do pessoal que defende os animais. Minha multa veio de Brasília, uma pessoa desconhecida sequer colocou a matrícula funcional dela, só fez a multa, falou que eu coloquei um filhote de javali para meus cachorros agarrar. Na minha defesa, eu provo que eu não tenho cachorro de agarre. Meus cachorros não mordem javali. Isso aí já ficou descartado. Agora eu quero saber a forma, que eu tenho arma, como é que eu vou matar? Igual você colocou antes, vou dar um tiro na cabeça, na paleta, no pernil, onde é que vai ser isso? Essa é a minha dúvida. Caso com arma, sou caçador, não vou parar, creio que vou conseguir meu CTF de volta e vou continuar no abate. Enquanto os fazendeiros precisar, é uma atividade que me custa muito, não é barato, mas eu pretendo continuar. Pode.
Oi. Tá? Não sei se alguém mais vai fazer uso da palavra para poder responder, mas uma das questões que eu acho muito importante nessa colocação do Silano, e se nesse meio termo, como citou também o colega, enquanto ele está tentando regularizar a documentação dele, se a irmã dele fosse atacada de novo pelo javali e morresse, se ele for atacado e morrer, não vamos nem considerar mais os problemas ambientais, mas o que eu acho que precisa, se acontecer alguma coisa com o Silano, ou com a propriedade que ele assiste nesse meio termo, em que o IBAMA, na minha opinião, arbitrariamente suspende a documentação dele, quem vai se responsabilizar por isso? Como eu disse no começo, eu acho que é muito importante a gente discutir as coisas com objetividade. Se nós temos problema, vamos encontrar as formas para resolver o problema, mas sem transformar isso numa situação ainda pior. Porque esse tipo de burocracia, eu vejo que ela hoje só tende a prejudicar. Então, se tem que mudar, não dá para parar o carro e trocar o pneu. Tem que trocar o pneu com o carro andando. E não podem ter pessoas, igual o Silano, que vai ficar às margens da lei por estar fazendo um trabalho voluntário. Nós temos que pensar sobre isso. Márcio, você falou uma coisa séria aí, nós temos que burocratizar a situação. Nós estamos com vários caçadores que estão dando qualidade de vida aos produtores rurais, né? A condição das pessoas transitarem na sua propriedade, porque está todo mundo com medo. Eles não sabem como chegar à noite, como sair lá fora. Então, é um caso muito sério. Então, nós temos que valorizar e ver o que nós podemos fazer de imediato, porque isso não pode mais continuar, né? E essa normativa, realmente, ela veio, muito falha, e nós temos que, como disse o doutor Alexandre aqui, e o doutor Cláudio, nós temos que sentar e fazer, sim, o mais rápido possível, uma lei, para que possamos desburocratizar, ver o que vai fazer, onde vai essa carne, como que vai carregar a carcaça, as pessoas também que vão ter as armas, como que vai ser o transporte dessas armas. E outra coisa, eu sei que estão vários caçadores que estão sendo prejudicados, que foram multados, foram autuados, foram chamados na delegacia, estão sendo tratados às vezes como criminosos, e no entanto eles estão defendendo a família, defendendo o homem e a mulher do campo. E nós precisamos defender o homem e a mulher do campo o mais rápido possível. Nós dependemos disso. Nós dependemos do homem e da mulher do campo. Então, aqui, se Deus quiser, nós tomaremos algumas decisões, assim, escrita, para depois, quem sabe, se tornar lei, né? E nós vamos buscar mais ajuda, e por isso que foi muito importante até a presença de outras cidades, como do Wesley, eu tenho certeza que alguém está aqui também de fora, para que nós possamos buscar também a região, porque tem muitas cidades por aqui que também estão passando o mesmo problema, e daqui vai sair grandes resultados, para que nós possamos agir e unir, porque a união de todos, porque uma andorinha só não faz verão. Então, aqui hoje, tenho certeza que nós faremos os grandes encontros para que possamos resolver, assim, tanto a situação do caçador, como também dos nossos produtores, tá certo? E eu passo a palavra. Ô, Mário, você quer direcionar quem que... Você quer falar, filho? Como que você chama? Só um minuto. O senhor quer falar alguma coisa sobre a morte digna, mano? Só porque a gente respondeu a pergunta do Silano, né? Só respondendo a pergunta, né? É claro que não existe morte digna, porque a pessoa, o animal morre, né? O que se preocupa é o sofrimento. É quando atira no animal e ele não morre, e ele vai agonizar durante algum tempo. Então, o caçador, né, ele precisa ter a preocupação de, ao sair atrás de uma caça, ele ter certeza que ele abateu. Agora, com relação a maus tratos, e a legislação pune as pessoas, dizendo que, as autoridades punem as pessoas dizendo que ela está cometendo maus tratos, tudo é uma questão de defesa, né? Eu tenho que provar que eu estou fazendo a coisa correta. Então, se eu mostrar que eu estou fazendo o correto, não há lei, não há nada que possa me punir, né? Então, eu acho que é isso. Sobre a questão da morte, né? Tem que ser uma morte rápida, né? Que não vá causar sofrimento a esse animal. É isso aí que se define a morte, assim, uma morte digna.
Obrigada. Próximo. Usar a fala. Boleslau. Boleslau Knichala. Ah, Boleslau Knichala. Eles fazem uma letrinha desse tamanhozinho, pessoa que tem problema visual, é duro. Então tem que fazer enorme. Cooperar com as vistas aqui, ó. Boleslau. Obrigada. A menina que escreveu? Desculpa. Eu queria perguntar a questão do abate também. Eu tenho 22 anos, sou caçador e eu não tenho idade de tirar o CR. O que eu faço? Eu tenho cão de agarre. O que eu faço? Eu posso usar o cão? Se eu sou produtor rural, eu moro na fazenda com meu avô e com meu pai. Já aconteceu o caso do meu avô descer embaixo no curral e o javali vinha atacar ele. Ele tem 89 anos de idade, ele não tem como bater um javali. Ele não tem força para segurar uma arma. E eu tenho 22 anos, como é que eu vou defender ele? Entendeu? Eu estou numa caça, eu tenho 22 anos de idade, eu não posso carregar uma arma, não posso transportar, eu não posso levar meu cão para matar, não? Como que você chega sozinho com a faca no javali? Não tem como. Tem uns que pesam 300 quilos. O dente é desse tamanho, é grande, é perigoso. Lá machuca. Mata, já matou. Pode matar mais. Como que eu vou chegar nesse animal? Se eu não tenho uma arma. Mesmo com arma, eles vêm em cima da gente com arma. É perigoso. Eu só quero saber se eu posso ou não ter o meu cão de agarre para segurar um porco. Com o meu cachorro, eu posso chegar no porco. Ele é forte, ele segura. Mas se eu não tiver o cachorro? É só isso. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Boleslau. Próximo, Rodrigo Pereira. Ô, Rodrigo, só um minuto. Vamos complementando aqui as perguntas, né? Porque eu acho que agora é um debate. Com relação a cães de agarre, não tem restrição, gente. Acho que é muito importante deixar isso claro. A única coisa que tem é essa questão que é mal esclarecida, né, ou nem um pouco esclarecida, com relação aos maus tratos que não devem acontecer. Mas hoje não existe restrição nenhuma com a utilização de cães de agarre e abate com faca. Tanto que qualquer um que faz a solicitação de manejo do javali tem lá a opção de colocar abate com cães. Então, não temos restrições quanto à utilização de cães. Mais uma vez, que os colegas advogados aqui falaram muito bem, falta muita instrução, muita informação na instrução normativa, mas em momento nenhum ela proíbe esse tipo de ato, né? Fica subjetivo essa questão de maus tratos, apenas isso. Próximo, Rodrigo Pereira. Eu quero mais fazer um apelo do que ficar fazendo perguntas. Eu agradeço a todos vocês. Eu acho o seguinte, nós que gostamos de estar, às vezes, controlando, tentando fazer isso com muita luta, sacrifício, é porque a gente gostamos. Porque lá no mato a gente passa sede, passa fome, toma picada de abelha. Então, às vezes, é muito fácil para aquelas pessoas leigas que falam que o javali não está estragando, não está destruindo. Infelizmente, estão acabando com a nossa, vamos dizer, com tudo lá no nosso pequeno sertão, que é a fazenda. E, por outro lado, os órgãos competentes que aqui tinha que estar hoje, porque fica um empurra para um, que não pode matar assim, que tem que ser um tiro disso, ou não pode usar uma arma pequena. Eu acho que o importante é controlar, é matar. Agora, que tipo de morte? Como é que um ser humano aí na cidade, aí tem gente que está matando a paulada, a pedrada, isso e aquilo, e não estão dando em nada. Agora, tem que chegar todo mundo num denominador comum, porque quando você tem lá um APP, cria uma lei para APP, se você tem lá 4, 5 vaquinhas que entram lá dentro, rapidinho o órgão está lá para te fiscalizar, te carcar caneta, te multar. Eu garanto que sai, não gasta mais do que 2 horas para chegar lá, fazer a multinha para você. Agora, quando você está aí mexendo com javali, tentando legalizar,
Cadê o órgão aqui para estar te ajudando, incentivando, mostrando o caminho que é certo ou que é errado, o que tem que fazer? Está todo mundo aqui, ó. Podia estar lá na sua casa, vendo televisão, jantado. Garanto que a maioria aqui não jantou, mas por quê? Porque gosta, está tendo prejuízo na lavoura, com o seu milho, lá no seu fundo da casa da gente, o bicho tem lá, ó. Eu não vou longe, não. Se os órgãos quiserem saber do javali, basta eles ir aqui, ó, dentro da UFA aqui no Guarani, eles já estão ali. Pode ir lá e perguntar aos caseiros lá, que eles vão dar a informação deles. Daqui uns dias estão dentro do Guarani atacando as pessoas. Aí sim. E aí, se todo mundo virar as costas e falar, não, nós não vai controlar mais, não. Será que os órgãos competentes vão dar conta disso? Né? Como? Eu acho que, como o seguinte, se a gente quer ajudar e não estamos sendo apoiados, na hora que o trem virar a carroça mesmo e ficar atacando os outros na rua, então vamos cruzar os braços assim, todo mundo, e tirar só foto. Tirar sua foto e postar, que o javali não faz nada, que é isso e aquilo, e vamos ver como que eles vão matar, né? Como? Aí que fica a minha pergunta, minha indignação, é só isso mesmo. Obrigado a todos. Oi, eu gosto mais de falar, né? Mas são cada colocação que cada companheiro faz que é muito importante a gente reforçar. Falou muito bem, gente. O órgão, na hora de cobrar do produtor rural que as nascentes sejam preservadas, e olha que as nossas nascentes são particulares. Você comprou e pagou sua fazenda, pagou cada metrinho quadrado de nascente que está ali dentro. Mas as autoridades não reconhecem dessa forma. Elas imaginam que são um bem público e te fazem zelar por aquilo ali e cobra caro para que você zele daquilo ali que você suou e comprou e pagou. Agora, na hora que elas mesmas estão destruindo, que era a responsabilidade dos órgãos ambientais controlar, e esses animais estão lá causando prejuízo, pouco é feito, né? E falou muito bem uma questão. O abate é feito no meio do mato, gente. Isso não é um frigorífico, isso não é uma situação controlada. É muito fácil criticar, mas só vão receber críticas as pessoas que estão fazendo. Se todos os caçadores virassem as costas, deixassem o exército, o IBAMA, quem fosse matar, eu queria ver se eles davam conta de dar uma morte chamada limpa para esses animais na situação que eles se encontram. Porque esses animais estão soltos no mato. Ali você não chega, não segura, não planeja, não prepara, não faz igual é no frigorífico, né? Ali esses animais são abatidos na condição em que se encontram, no meio do mato, tomando picada de cobra, de abelha, atravessando córrego, atolando, enquanto você está preocupado se você vai chegar lá, aquele bicho não vai te atacar. Então, a realidade, ela é um pouco distante da teoria. O seu Wesley, o nosso presidente da Secretaria de Agropecuária de Capinópolis, gostaria também de falar sobre isso. Só uma colocação que eu gostaria de deixar aqui é que existe um projeto de lei tramitando lá na Câmara dos Deputados para liberação de porte e posse de armas de fogo, para que o produtor rural possa ter a sua arma de fogo e transportar a sua arma de fogo. Então, nós precisamos de pressionar, usar os órgãos competentes, FAENG, CNA, que faz parte dos sindicatos rurais, para que a gente possa, assim, ter a possibilidade de conduzir essa arma. Era isso que eu gostaria de mencionar. Próximo. Não, sargento, né? Próximo, Sargento Pereira. É Pereira? J. Pereira, da Polícia Militar de Tupaciguara. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, pessoal. Como foi dito aí diversas vezes aí, a senhora aí do IEF falou da instrução normativa 03,
do IBAMA, né, que considera o javali como nocivo. E eu, agora, como representante de um órgão fiscalizador, o que eu quero, a preocupação nossa, no caso, foi dito muitas vezes, é o porte legal de arma. Porque o artigo 29 da Lei 9.605, que fala a pena é detenção de 6 meses a 1 ano, correto? Então, quer dizer, é um crime passivo de um TCO. E talvez o cidadão nem vai ficar preso. Agora, o porte ilegal de arma já é um crime de reclusão de 2 a 4 anos. Então, a preocupação nossa como órgão fiscalizador exatamente isso, é o porte ilegal de armas. E o cidadão disse ali que talvez os órgãos de fiscalização não têm aquele cuidado, né, quando se depara com um crime dessa natureza. É justamente o contrário, a gente está preocupado com isso também. Não é assim, a gente não gosta de chegar e fazer multa, ou então apreender armas, ou prender pessoas, mas então a gente também, como cidadão, também estamos preocupados com isso, correto? Então é isso que eu queria falar. Obrigado. Oi. Parabéns pela colocação, e eu acho que eu comecei o discurso desse jeito e não tenho dúvida. Nós temos que deixar isso claro. Caçador nenhum, controlador nenhum quer fazer nada de errado. Eu acho que nós temos que encontrar ferramentas para que esse tipo de situação não aconteça, mas tendo sempre essa premissa de que todos estão buscando fazer o que é certo. Por isso que nós estamos aqui. Não tem ninguém querendo sair para o meio do mato e fazer nada de errado. Estamos buscando as alternativas para fazer da forma correta. Pois não. Próximo, Felipe Calil, né? Calil. Boa noite, gente. Boa noite, mesa. Eu sou controlador também. Tento ajudar, na medida do possível, o controle de javali. Além disso, sou médico veterinário, tá? De profissão, atuo como médico veterinário. E gostaria, assim, de saber o que seria uma morte digna. O senhor ali disse que não existe uma morte digna, porque é morte. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que, assim, voltando um pouco, a medicina veterinária, a gente tem alguns paradigmas da nossa profissão, entendeu? Todo animal sofre, todo animal tem sentimento, seja ele uma formiga, seja ele um elefante. Então, quando você fala em controle de uma praga, vai ter um sofrimento, de repente, ou não. Vai depender da forma do abate. E a gente tem que regulamentar isso, concordo. Porém, eu vejo de outros lados. Eu vejo os órgãos que fiscalizam isso muito preocupados com o abate em si e não com tudo que esse animal está gerando. Quando você pega na sua propriedade, você gera uma residência e você tem uma infestação de baratas, por exemplo, rato, cupim, ninguém pensa dessa forma. O que você faz? Você vai lá, passa um inseticida, ninguém está preocupado se vai morrer 10 cupins, se vai morrer 20 baratas, o que vai morrer? Está preocupado em controlar, porque é o carro-chefe, o controle da situação. Você não quer perder a situação, você não quer perder a sua casa com uma praga. E é isso que vem acontecendo nas propriedades agropecuárias no dia de hoje. Entendeu? O javali se tornou a barata do fazendeiro. Ele é uma praga hoje. Então, muita gente que não tem esse conhecimento de ir no mato, de acompanhar o dia a dia desse animal, vem falando um monte de besteira, vem falando que o animal tem sentimento. Todo animal tem sentimento. Todo animal merece, assim, já que não existe uma morte digna, merece que seja amenizado esse sofrimento. Porém,
nós sabemos, nós estamos no mato, quem nunca acompanhou, canavial, é humanamente impossível você andar no mesmo ritmo que esses animais dentro do mato. É humanamente impossível você acompanhar uma coação dentro do mato, dentro da cana. A gente, com certeza, como o Mário Neto falou e como os colegas que estão aqui disseram brilhantemente, a gente não quer estar à margem da lei. A gente quer saber como isso vai proceder daqui para frente. O que vai ser feito? Como foi dito várias vezes, é com faca? É com arma de fogo? Como que vai ser feito? O colega policial, o sargento colocou, é uma preocupação, o porte ilegal de arma, com certeza, mas não é o caçador o grande foco, com certeza, da Polícia Militar hoje. O caçador, com certeza, se tem, toda a profissão tem profissionais bons e profissionais ruins. Então, com certeza deve haver algum caçador que age às margens da lei. Com certeza, esse rapaz, essa pessoa, não vai estar no nosso meio. Todos que estão aqui estão procurando fazer o certo e se enquadrar os órgãos querem, os órgãos federais querem. E a nossa preocupação, sim, é estar aqui, botar a cara mesmo e falar, sou controlador, estou querendo ajudar o meio ambiente, me diz como fazer. Me diz como fazer. Se falar que é com estilingue, nós vamos com estilingue. Se falar que é com arma de fogo, nós vamos com arma de fogo. Sou possuidor de CR também, tá? Estou em trâmite no Exército para adquirir minha arma. A gente precisa de uma diretriz. Mas enquanto os órgãos competentes ficarem jogando de um para o outro, tirando o corpo fora, a gente vai deixar esse animal se proliferar? A gente vai fazer o quê? Vamos ficar de braço cruzado? Vocês já pensaram se a gente... não precisa, o colega falou aqui da gente parar, vamos parar 2 anos. Não precisa parar 2 anos não, gente. Vamos parar 4 meses. Se parar 4 meses, vocês vão ver o que isso vai se tornar. E quando se tornar, gente, já era, não vai mais. E a gente não falou do problema da exportação, febre aftosa, o Anderson brilhantemente botou. Já pensou se pega um foco de febre aftosa no Brasil hoje, de volta, aqui na nossa região? Todo mundo, criador de gado, vai fazer o quê? Cadê a exportação? Cadê o próprio comércio interno? Ninguém está preocupado com isso? Lógico, ninguém está preocupado, só vai estar preocupado quando doer no próprio bolso, né? Aí fica fácil, fica mais um apelo do que uma pergunta. Gente, obrigado pela atenção. Eu acho que essa questão que o Felipe colocou, aproveitando para a gente já partir para as conclusões do nosso trabalho, porque nós temos que ser objetivo o que pode ser feito. Eu acho que a principal discussão nossa, Jerônimo, tem que ser do seguinte: se tem um rato na sua casa, você vai querer que algum órgão protetor dos animais te fale, olha, não mata ele com chinelo, não dá uma paulada, não, assim você vai provocar maus tratos a esse rato. Não cabe, gente, não tem cabimento fazer regulamentação de praga invasora. Eu acho que é muito bacana que vocês falaram, vamos discutir, vamos regulamentar, mas pensem bem, eu acho que não é criar mais burocracia, é desburocratizar. Um javali, assim como um rato, ele tem que ser considerado como animal invasor. Não tem que ter regras para matar. Se alguém chegar na sua casa e falar, você vai matar um rato só de forma agora assim, humanizada, eu quero ver quem não vai pegar um chinelo, um pau, o que for, gritar para tentar matar esse rato. E aí vamos citar outros mamíferos, morcego hoje. Já pensou se a gente fosse regulamentar? Não, morcego tem que ser abatido de forma não dolorosa. Não pode ser assim, não pode ser assado. Praga é praga, gente. Praga não cabe discussão de maus tratos. Essa é a minha opinião e por isso eu peço que a gente tente levar para esse lado as atitudes que a gente for ter daqui para frente. Concordo que temos que evitar sofrimento, mas a gente tem que entender que uma praga é diferente de um animal. Todo animal sofre, mas uma praga tem que ser considerada de forma diferente. Não pode ser considerado como um animal doméstico, um animal, vamos falar assim, não pode ter esse apreço. Obrigada, Mário. Com a fala agora o Paulinho. Boa noite a todos. Falar pouquinho, porque nós está passando, já extrapolou o horário, né? Todo mundo quer ir embora, jantar, dormir, descansar, que amanhã é dia de trabalho.
Eu só gostaria de falar com a Jerônima, que é a nossa vereadora que está aqui hoje, presidindo a essa audiência, e o pessoal da OAB, do EF, do IMA, para que a gente não fique aqui só nessa discussão, embora todo mundo para casa e pronto, vai continuar do mesmo jeito. Gostaria de pedir para o pessoal do OAB, que a gente não tem como pagar um advogado para poder, como se diz, mexer os pauzinhos, mas daqui saísse alguma coisa de concreto, um projeto. Nós não podemos fazer um projeto de lei municipal, porque existe, a lei é federal. Nós podemos ter alguma regulamentação aqui dentro, mas respeitando a lei federal. Para isso, nós temos que fazer um projeto de lei federal para atender os defensores dos animais, atender a todos e conseguir fazer o controle do javali. Então, que saia daqui, nós tivemos essa audiência, mas depois que a gente possa reunir com o pessoal da OAB, se eles já se dispuseram para ajudar nesse controle, né, a lei, saber entender as leis, porque eles são advogados, estudam mais que a gente não tem conhecimento, para que a gente leve isso aqui à frente. Discutir com os órgãos, o IBAMA não está aqui, o pessoal deles não vieram, mas marcar uma reunião e depois chegar a uma conclusão e passar para nós. Senão daqui a pouco eu estou sendo preso aí na estrada, porque eu estou fazendo um controle do javali, às vezes de ignorância minha, por não entender a lei, né? Vamos tentar sair daqui, viu, Jerônima? Pedir a você, né, o seu gabinete, junto com o pessoal da OAB, o pessoal do IEF, do IMA, para que a gente reúna outras vezes, para a gente chegar e tentar levar isso para frente, levar até Brasília, discutir isso, né? Então fica aqui só meu pedido para que não fique só nessa conversa. Hoje nós estamos só conversando, não vai sair nada resolvido daqui, porque então nós não temos poderes para isso. Ninguém que está aqui tem um poder para falar, não, agora você pode transportar, agora você pode fazer isso. Não, mas nós podemos sair daqui com a ideia formada e levar à frente para que nós conseguimos regulamentar a questão do javali, regulamentar de ataque, que nós podemos entender e fazer a coisa correta. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Nós podemos sim, Paulinho, juntamente com a AB, com vários órgãos que estão aqui presentes, suprir a lei também. Nós temos condições disso, de já montar um projeto, entregar nas mãos, né, do deputado federal. Inclusive, nós temos o deputado Tenente Lúcio, porque ele possa também fazer um suprimento sobre essas questões. É colocar um adendo ou algum inciso que possa modificar também a lei e dê, por exemplo, condições e faça com que as normativas ela tenha pelo menos uma direção, porque ela está muito vaga. Simplesmente colocou a lei e normativa, mas não colocou o que tem que fazer, o que deve ser feito. Então, nós poderemos sentarmos mesmo, realmente, unir as forças e dar já colocado para eles, porque aqui tem entendedor. Aqui nós temos grandes, por exemplo, você é um grande entendedor, nós temos o Dr. Cláudio, nós temos o Dr. Alexandre, nós temos o Wesley, nós temos a Mariceia, o Paulinho, nós temos o Wesley. Então, nós temos aqui a plateia, são todas pessoas entendedoras, né? Então, aqui sai já um programa, um projeto, um pré-projeto, para que eles possam lá estudar também e adequar de acordo com a lei. Tá certo? E obrigado. Eu quero passar a palavra para o Dr. Cláudio, para ele fazer as considerações finais, e depois para o Dr. Alexandre. Eu já faço aqui agora o compromisso com vocês de estar agendando com os órgãos competentes uma reunião na sede da OAB para a gente tratar, viu, Jerônimo? Para a gente sentar com os órgãos para estar conversando e chegar numa proposta. Doutor Cláudio, vamos deixar já marcado? Pode marcar. À noite ou à tarde? Fica à vontade. Segunda-feira é melhor? Agora, fica complicado
fazer um compromisso. Sem saber a agenda de lá. Sem saber a agenda deles, né? Primeiro então, a gente poderia estar encaminhando um ofício. Nós vamos entrar e em eles contato. Respondendo então, para a gente uma data tá. que é possível. Pega o telefone dos meninos, então tá ótimo. Obrigada. Tá certo, nós temos que colocar de acordo com a agenda. Quanto tá a certo? nossa aqui é fácil de muito resolver. bom, muito bom. E é bom que às vezes nós convidamos até os próprios delegados, né? O Ministério Público. O Ministério Público, tá eles têm que estar presentes conosco. Né? Obrigada, doutor Cláudio. O Ministério. Foi, todos os delegados também foram convidados. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigada. Eu passo a palavra ao Mário Lúcio. Mário Lúcio, desculpa, eu estou com o aparelho. E agradecer a presença de todos e dizer que não vai ficar em vão. Que os meninos estão lutando tem um tempo, né? E nós estamos aqui também, inclusive, nós vamos fazer o conselho. Né? Nós precisamos fazer o conselho do caçador. Né? E já está em andamento, mas nós também não podemos deixar só no papel, assim, só na fala. E eu quero passar a palavra aqui ao nosso grande mestre, ao Mário Lúcio. Eu acho que o importante é isso que todo mundo falou, que a gente tem que aproveitar tudo que foi falado aqui para buscar realmente as opções. E fico muito agradecido da presença de todos. Eu gostaria de deixar claro que vários outros órgãos foram convidados para participar. Nós fizemos questão de chamar todos os ditos defensores dos animais, né? Pessoas também para se oporem às informações que a gente poderia prestar, porque não acho que somos donos da verdade. Comecei o meu discurso assim, gostaria de terminar dessa forma. Às vezes, ao longo do debate, a gente se exalta um pouco para defender o nosso ponto de vista, mas eu gostaria de deixar esse diálogo sempre aberto. Convidar todos os lados para que todos possam opinar. Eu acho que, em conjunto, as coisas são mais fáceis de ser construídas. Obrigado a todos, boa noite. A Maricé gostaria de fazer sua colocação, e o Mário falou uma coisa muito certa, nós estarmos juntos, porque cada um vai dar uma ideia, uma posição, porque cada um sabe o que está acontecendo, às vezes, na sua propriedade, aquele caçador também sabe o que aconteceu, então, cada um de vocês é muito importante. Então, no dia, nós vamos ser todos avisados. A sala é grande, né, doutor Cláudio? Doutor Cláudio, a sala é grande lá, né? Sim? Não, tem um anfiteatro também, né? Então, tá chique. Eu passo a palavra a Mauricéia. Obrigada. Tá ligado? Eu acho muito válido estar fazendo um grupo de trabalho aqui no município. O ano passado, eu organizei o primeiro encontro mineiro sobre javali aselvajado, e a gente tentou reunir todos os órgãos que são responsáveis, os fiscalizadores, e geramos um documento que está disponível, que é uma matriz com os problemas e quais são os principais, quais as principais ações que cada órgão poderia tomar para, em conjunto com os controladores, melhorar todo esse controle da praga. Eu queria aproveitar para colocar que o javali ele é exótico, é um animal que foi introduzido na nossa fauna, ele é uma praga e ele não pode ser colocado no mesmo patamar de uma espécie silvestre. A gente tem que lutar e assegurar a conservação das nossas espécies, da onça, do lobo-guará, de diversas espécies que estão ameaçadas. As nossas espécies estão ameaçadas e o javali é um dos causadores dessas ameaças, porque ele compete diretamente com as nossas espécies por hábitat e por alimento. Então, acredito que vocês podem contar com o IEF para esse grupo de discussão, para a gente poder formular essas ações, né? E está disponível já no YouTube todas as palestras que foram realizadas nesse encontro do ano passado. Se alguém tiver interesse, já está disponível no YouTube. Avisar para vocês que a sessão foi toda gravada e que também nós poderemos levar no YouTube também, né? E se alguém quiser, também dê o nome, para que a gente possa dar o CD, né, proporcionar para eles, porque é uma forma, um arquivo, né, de tudo que está passando. Né? E se vocês se interessarem, passe o nome para nós, tá certo? E eu quero agradecer muito o
seu Wesley, que deslocou de Capinópolis, né, para estar aqui. Eu tenho orgulho de falar de Capinópolis, que eu sou de lá, eu sou da roça também. Nasci em Lagoa Dourada. E minha irmã no Chatão. Então, você viu só? Era do meu pai. Então, e a minha irmã no Chatão. E também agradecer o sargento J. Pereira, também de ter deslocado de Tupaciguara. É um prazer enorme tê-los aqui conosco, viu? E nós mandaremos, deixa o seu endereço que nós mandaremos o CD também, tá certo? Gente, sem mais... Alguém quer falar mais? Não. Eu vou passar para o Mário, sem mais, obrigada. Eu agradeço a todos por estar aqui conosco. E teremos outras, se Deus quiser, né? E eu passo a palavra para as considerações finais para o nosso grande mestre Mário. Chala. Pessoal, muito obrigado. E o trabalho que a gente sempre tem defendido, Paulinho e todos os outros que estão aqui, que é fundamental a gente se juntar em associação, em organização. O outro lado, ou os lados contrários, sempre vão estar se mobilizando. Se a gente ficar parado, nada vai ser feito. Os produtores rurais têm os sindicatos rurais, que são parceiros, que tem que estar todo mundo filiado e buscando aí representatividade. Nós, enquanto controladores, não temos muitas opções de associação. Estamos fundando a Associação Brasileira dos Caçadores do Brasil Central. Precisamos da participação de todo mundo, porque é só assim, com ações desse jeito, através de associação, de representatividade, que a gente consegue mudar alguma coisa. Muito obrigado, Jerônimo. Muito obrigado, Tenente Lúcio. Muito obrigado a todos os políticos. E nós temos que apoiar os políticos que estão interessados na nossa causa. Nós temos que ter parceiros e pessoas dispostas a nos ajudar e ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado. Eu quero dizer para o doutor Cláudio, para o doutor... deixar o pão esfriar, né? Então, amanhã nós estaremos em contato, tá certo? Obrigada. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite.